Boa noite, minhas irmãs e meus irmãos. Vendo tanta gente, eu fico tão nervoso de ver gente assim, mas eu vou dizer só o que está aqui na palavra de Deus. Provérbio 22 e... deixa eu botar meu cantinho lá. 22, 6. Diz assim: ensina a criança quando ele for velho, ele não se esquece. Então, como nós somos mãe, eu já sou avó e bisavó, a gente tem de ensinar. A Aline, que está começando agora, ela chegou aqui de manhã, trouxe aquela criancinha para apresentar, né? E eu espero que ela saiba ensinar essa criancinha até quando ela crescer. E assim todas as mães, como hoje é dia das mães, que o povo diz, né? E os nossos filhos, nesse dia, tem muitos deles que só se lembram dos filhos nesse dia. Mas eu tenho certeza que os filhos de crente mesmo lembram todos os dias. Nós, como mãe, nós devemos lembrar, como filho, lembrar nossas mães, né? É por isso que hoje eu estou aqui dando meu testemunho. Apesar que o pastor me pegou assim de surpresa, eu estava ajudando na cozinha, eu vi um telefonema, eu disse: o que é que eu vou dizer? Só vou dizer que Jesus salva. Ele me salvou. Hoje eu estou aqui porque eu sou salva. Eu tenho certeza que as irmãs que estão hoje aqui também é salvo por Jesus. É por isso que eu estou aqui. E também em João, deixa eu ver aqui, João 16, diz assim: ensina, né? Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que quando for velho amou o mundo de tal maneira que nos amou. Então nós estamos aqui porque Ele nos amou. Ele nos amou, por isso que nós estamos aqui nessa igreja tão assim, porque se Ele não nos amasse, ninguém estaria aqui, né? Por isso que nós estamos aqui. E eu tenho certeza que hoje foi a alegria de muitas mães, né? De receber seus filhos e os filhos também visitar sua mãe. A palavra que eu tenho de dizer para vocês que nós devemos ensinar nossos filhos quando eles são pequenos, até quando crescem grande, né? Assim, eu criei meus filhos também assim, né? Mas quando eles estão grandes, depois alguns se desviam. Só isso que eu queria dizer para minhas irmãs. Obrigada. Só sei dizer: Cristo nos salva, Senhor. Cristo nos salvou. Ele amou. É só isso, obrigada. Boa noite, meus irmãos. O pastor Herbert também me pegou de surpresa. Mas eu ainda acho que quem devia falar era a esposa do pastor, a pastora. Bom, começaram com uma mãe que já é avó. Eu ainda não sou avó, mas gostaria muito de ser. Acho que eu represento as mães maduras, né, da faixa dos seus 60. Eu queria dizer para vocês que eu me converti com 15 anos de idade. Venho de uma família que não era crente, mas Deus me deu o privilégio de, apesar de meus pais não serem crentes, eles me colocaram para estudar num colégio evangélico. Na época, o Ida Nelson era um colégio que ensinava a palavra de Deus. E eu tive o privilégio de, desde os 4 anos de idade, ouvir que Jesus salva. E quando eu tinha 15 anos, eu não tive nenhuma dificuldade de lembrar disso. E eu acreditei que Jesus podia me salvar e Ele me salvou. Me casei com 18 anos, fui mãe muito nova, aos 19. Tenho 3 filhos, uma que vai fazer 32. Já disse a idade, Marissa. A Sarinha, que tem 27, e o Fred, que já fez 30. Bom, não é fácil ser mãe, mas eu quero dizer para vocês que ser mãe é uma missão. Quando o Herbert me falou, eu fiquei orando: Senhor, me dá um versículo, né? E Deus falou comigo, me deu um versículo que está em 1 Timóteo 2:15. Eu vou ler a partir do versículo 14, mas eu vou me deter no 15. Diz assim: e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe. Olha só que privilégio, missão de mãe. Se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso.
Aí eu fiquei pensando, realmente ser mãe é uma missão, não é fácil. Eu pedia muito do Senhor, Senhor, me ajuda, porque a minha mãe ainda não era salva e tinham coisas que ela não podia me ajudar. E eu pedia, Senhor, me dá sabedoria. E a fé eu já tinha, porque eu já cria em Jesus como meu Salvador. Mas eu aprendi que nas Sagradas Escrituras, que a fé do crente, principalmente a fé que a gente demonstra para os nossos filhos, deve ser uma fé sem fingimento, uma fé pura. Porque logo, logo os nossos filhos vão perceber se a tua fé é genuína, se é da boca para fora, ou se é só lá na igreja. Então não é só aquela fé para salvação, mas é aquela fé que é tão grande para te conduzir a cada dia a educar os seus filhos. Lá em Timóteo, diz lá em 2 Timóteo 3,15. Deixa eu ler aqui rapidinho, não é 3,15 não, é 2 Timóteo 1,5. Diz assim, Paulo falando para Timóteo: pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também em ti. Os nossos filhos vão ver a fé que temos. E se a nossa fé não é genuína, eles vão achar que somos hipócritas. E muitas vezes os filhos se afastam do evangelho, porque acham que os pais são hipócritas. E eu pedia muito, Senhor, me ajuda. E uma vez, conversando com o pastor Fred, eu querendo muito ensinar crianças, ele dizia assim: a sua primeira missão é salvar seus filhos. E é verdade, não é só uma missão de educá-los, mas é uma missão de salvá-los. Eu vi uma mensagem, Herbert, na internet, e o Mário estava me mostrando, que diz assim: a mãe é a melhor educadora que existe. É verdade, mães. Nós somos as melhores educadoras, a mais poderosa, porque você convive com aquela criança desde quando ela nasce. E se você, que já é salva, não conseguir ensinar a palavra de Deus para os teus filhos e levá-lo à salvação, o que mais você vai fazer? A educação, a instrução, isso você pode dar depois, o secular, mas a salvação, Deus me deu esse privilégio. Maressa se converteu comigo, a Sarinha e o Fred também. Deus me deu o privilégio de conduzir meus filhos a Cristo. Mas os nossos filhos, eles precisam ver também o amor, aquele amor abnegado, aquele amor que Cristo mostrou quando, não subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Você mostra esse amor abnegado quando a gente abre mão de muitas coisas pela educação dos nossos filhos. Vocês sabem disso. Que a Aline, a gente muda o corpo, depois perde as noites, depois perde a vida e vive em função deles. E é muito difícil quando eles vão embora, porque para mim são 32 anos vivendo em função deles. E fica um vazio muito grande, por isso que a gente sente muita falta dos filhos. Mas Jesus me amou, Ele entregou a sua vida, Ele salvou meus filhos, Ele pode salvar os filhos de vocês também. Mas esse amor abnegado que a gente demonstra para os nossos filhos, você até pode se sacrificar e mostrar. Mas se você não mostrar o amor abnegado de Jesus, como é que você vai conduzir o seu filho a Deus? Ele precisa ver isso em você também. E o outro é a santificação com bom senso. Eu penso assim, não só você ter a fé, você ter o amor, mostrar o amor abnegado, mas ter uma vida santa, pura. E eu fiquei pensando, por que esse bom senso, né? A questão do bom senso é que muitas vezes nós, como mães, a gente coloca sobre os nossos filhos uma carga que eles não podem suportar. Não é fácil ser mãe, não é fácil ser mãe e crente. E por isso Deus nos dá o privilégio de educar vidas. São vidas que Deus confia na nossa mão, que nós vamos entregar no mundo. E dependendo de como você criou o seu filho, ele vai mostrar por aí a mãe que você foi. E eu fico pensando assim, alguns irmãos conhecem, não é fácil, mas você, mãe, não tem direito de colocar sobre o teu filho uma carga que ele não pode suportar. Muitas vezes a gente passa por problemas, por dificuldades.
E Deus me ensinou a não ferir a mente dos meus filhos com problemas de adultos, com coisas de adultos. Tratar a criança como criança. E cada fase da vida você vai mostrando como é que são as coisas. Eu lembro muito, tem um versículo lá em Filipenses que fala que... é melhor eu abrir e ler. Tem muito tempo ainda, Herbert? Pastor Herbert, desculpa. Mas deixa eu só ler rapidinho. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando a gente estiver passando por dificuldades, por problemas, confia em Deus. Ele vai te socorrer. Não bota a tua carga, que é tua, sobre ele, porque ele não vai suportar. E assim você preserva a mente do seu filho. E aí, voltando para o texto, realmente é uma missão de mãe. Que Deus pode fazer com que você seja uma boa mãe. Ele tem me ajudado. Eu não sei se eles lembram das coisas que aconteciam na nossa casa, mas quando eles vão embora, fica só aquela saudade, e muitas vezes eles não lembram mais das surras que levaram, né? Não lembram das broncas que levaram, mas fica aquele amor e a gratidão de saber como que eles foram educados. A minha mãe ainda não é salva, eu a amo, eu sinto muita falta dela e oro para que Deus possa salvá-la, para que eu possa encontrar com ela lá nos céus. E nós, como filhos e como mães, precisamos, acima de tudo, mostrar a salvação para os nossos filhos, e que Deus nos abençoe. A última vez que eu fiquei tão nervosa foi no dia do meu casamento. Vamos lá. O pastor Herbert também pediu, né, hoje de surpresa, mas para falar sobre mãe, né? E eu pensei assim, poxa, mas só faz 60 dias que eu sou mãe, né? Minha neném só tem 2 meses. Mas já faz muito tempo que eu sou filha, então eu posso falar um pouco assim de como eu me sinto como filha, né? Eu não nasci num lar cristão e também não fui criada pela minha mãe. Ela não era crente, jovem, e fiquei aos cuidados da minha avó. E isso foi muito bom, foi uma bênção para mim, porque foi através disso que eu fui conduzida à salvação em Cristo. Porque desde bebê eu podia ir a uma igreja perto de onde a gente morava e passei por todas as classes da escola bíblica, desde o berçário. Eu lembro assim de cada escola bíblica de férias, das lições missionárias, dos cânticos, e tudo isso foi tão precioso que eu nem percebia que eu não tinha mãe, eu não tinha pai, ou que a igreja era o melhor lugar do mundo para mim. E quando eu tinha 8 anos de idade, eu era tão fominha de igreja, né, que eu ia para os cultos à noite, ia para a mocidade, ia para tudo quanto era programação da igreja. E num culto à noite, o pastor estava pregando sobre a volta de Jesus. E naquele dia, naquela noite, né, eu sabia que se Jesus voltasse, eu ia ficar. Eu não ia para o céu. Naquele dia, o Espírito Santo mesmo, né, me convenceu do meu pecado, da justiça e do juízo. E eu não podia sair daquela igreja, daquele culto, tão perdida quanto eu cheguei lá. E aí, na minha ingenuidade de criança, né, eu tinha muita vergonha. Mas quando o pastor disser quem quer receber Jesus, eu não tenho coragem de ir lá na frente, não. Eu vou fazer um bilhete para o pastor. E eu fiz, né, levava caneta, papel, fiz um bilhete, falei, no final do culto eu vou entregar para o pastor, né? Mas quando chegou lá no momento final em que o pastor dava mesmo a oportunidade de quem quisesse manifestar o seu desejo para receber o Senhor Jesus, eu nem lembrei mais do bilhete, eu fui lá na frente, como naquela época só os adultos faziam, porque à noite era um culto de adultos, como esse aqui, né? Mas foi ali no meio dos adultos que, em 1994, eu recebi o Senhor Jesus como meu Salvador. E aí eu passei a ser filha de Deus. E em João, capítulo 1, no versículo 13, eu vim entender então por que a minha história tinha sido assim. Diz assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, assim, nem todos os bebês, como é o caso da nossa filha Ana, foram assim desejados ou planejados, né, sonhados e criados com seus pais, né, no temor do Senhor.
Alguns, como eu, ou talvez alguns aqui, não tiveram o privilégio de ter o amor de uma mãe cristã. Uma mãe que é uma filha de Deus. Como hoje, graças a Deus, a nossa filha tem. Mas ninguém nesse mundo, né, nasceu da vontade do sangue, nem da carne, nem do homem algum. Mas você pode nascer da vontade de Deus, se crer no Senhor Jesus. A minha família não era das mais pobres, de passar fome, mas nós não tínhamos, assim, condições de estudar numa escola particular ou outras coisas, né, que a gente pode oferecer, talvez, para os nossos filhos agora. E eu não podia, assim, pensar, será se eu vou passar no vestibular? Será se eu vou ter uma boa profissão? Será se eu vou ter um carro um dia? E sonhar com essas coisas materiais, e eu nem sonhava mesmo. Mas eu tinha algo, né? Eu podia algo que está revelado aqui na palavra de Deus. Tinha um poder que não era poder de comprar as coisas, ou de ter as coisas, ou de saber certas coisas, mas era o poder de ser chamada filha de Deus, como diz em João 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Porque pela fé eu creio no que o Senhor Jesus fez por mim ali no Calvário. Eu me tornei uma filha de Deus. E esse é o maior desejo, meu desejo como mãe, para minha pequena filha. Não é que ela tenha uma profissão brilhante, seja aluna nota 10 da escola, ou tenha um casamento feliz, mas que ela se torne filha de Deus. Muito mais importante do que o dia que ela nasceu, é o dia em que ela nascer de novo. E eu e o Rogério, nós já, desde a gravidez, né, pensamos, sonhamos e falamos nisso, né? Quando vai ser o dia, né? Quem me dera, né? O Senhor Jesus mesmo possa nos dar essa alegria tão logo, porque desde a meninice ela tem aprendido as sagradas letras, né? Tem aprendido a orar, tem aprendido o primeiro versículo, devagarinho eu fico lá repetindo, e é o versículo que revela mesmo o evangelho da salvação, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao segundo dia, ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 3 e 4. E é mesmo nessa fé, né? A fé que o Senhor Jesus me deu lá quando eu tinha 8 anos de idade, que nós queremos criar nossa filha e desejamos, não só para a nossa pequena, mas para todas as crianças, né? As que vêm aqui a essa igreja, as que vão nos clubes, as que estão lá no João Paulo, que elas também possam ter esse poder. Não poder aquisitivo, não poder de sabedoria humana, mas o poder de, pela fé, se tornarem filhas de Deus. Amém. Vendo essas mães, né, aqui, não posso dizer de deixar de falar. Hoje eu estive na minha mãe, ela não está hoje aqui porque ela vai completar 92 anos, se Deus quiser. E a minha mãe foi uma heroína da minha vida, mãe de 11 filhos, onde numa geração que nós temos hoje, que um casal já é o suficiente, né? Mas mãe de 11 filhos, onde todos os dias era 1 quilo de feijão. 1 quilo de feijão, todos os dias. Nunca faltou nada para nossa família. E ela dizia, onde põe mais água no feijão, sempre cabe mais um. E todas as pessoas que chegavam lá, hoje ela ainda tem essa mesma prática. O Natanael e o Jonas, quando vai lá, ela passa pelos meninos e diz, você já comeu hoje? Aí já, avó, ela vai. Ela volta, já comeu hoje? Já volta. Quer um guaranazinho com bolo? Volta. Quer não sei o quê. Mas essa é a mãe que eu tive, mãe heroína. Conheceu Jesus numa idade avançada, mas através dela também tive o privilégio de
conhecer esse Salvador maravilhoso. Ela veio com muita dificuldade ler na sua velhice, veio do Ceará, com 8 filhos por aí, teve o restante aqui, né? Mas foi uma batalhadora, uma mulher que, quando eu vou lá na minha casa, na casa dela, eu digo sempre quando eu posso: mãe, eu te amo. E agradeço mesmo a Deus por ter dado a salvação a ela. E eu tenho irmãos que ainda não conhecem Jesus como Salvador. Mas eu tive o privilégio de conhecer minha mãe ainda em vida, salva pelo Senhor Jesus Cristo. E eu tenho uma alegria de dizer o quanto eu amo a minha mãe. Amo mesmo. Amo mesmo. Minha mãe é uma heroína. Mãe de 11, eram 12, né? Uma morreu cedo. E a Vera, que ela gostava muito, amava muito, partiu com Cristo também. E ela sempre diz: um dia eu vou me encontrar com a Vera. Ela disse: vai sim, vai sim. Mas porque ela conhece Jesus como Salvador. Então eu fico muito feliz de dizer que a minha mãe não está aqui fisicamente, mas ela está em casa, vai inteirar seus 92 anos de idade, se Deus quiser. Orem por ela. Dona Almerinda, né? Eu sou o caçula, né? O mais bonito da família. Mas o Nonato fica meio chateado comigo, mas eu não tenho culpa, Nonato. Recebi, descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora ao meu lado está, meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. É que um dia seu amor senti. Sua
Mais uma vez nós queremos dar as boas-vindas a todos nessa noite, especialmente nossos amigos que estão nos visitando. Para nós é realmente um privilégio. E é assim hoje uma noite especial em que o mundo inteiro homenageiam as mães, e realmente ser mãe é uma missão, é um dom de Deus. E hoje à noite eu fiz assim questão de convidar uma mãe anciã, podemos dizer assim, uma mãe já experimentada e uma nova mãe, para dar mesmo um testemunho daquilo que Deus tem feito nas suas vidas. E nós ouvimos conselhos realmente preciosos, conselhos de uma mãe. E Deus assim nos dirigiu hoje à noite nesse texto, e eu queria salientar o conselho da mãe do Filho de Deus. E por isso eu fiz questão de fazer essa leitura, a minha esposa fez. Então abra suas Bíblias em João, no capítulo 2, a leitura que foi feita agora há pouco. Deixa aberta. E aqui nós escutamos que havia realmente uma festa, uma comemoração. Era um casamento judaico. E geralmente um casamento judaico não era um dia, não. Geralmente era 7 dias de festa, né? Mas aqui realmente é uma ocasião especial, porque nesse casamento tinha alguém especial. E esse alguém especial era a própria pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma ratificação do interesse de Deus sobre o matrimônio, sobre o casamento. A Bíblia declara que o autor do casamento, né, o construtor dessa união é Deus. Foi Deus que uniu Adão e Eva, os primeiros homem e mulher nessa terra, e a partir dali, né, Deus uniu, os abençoou e disse: crescei-vos e multiplicai-vos. E Jesus Cristo aqui, nessa terra, ele demonstra o seu interesse com a sua própria presença, né, num casamento. E aqui, meus amados irmãos, é uma passagem muito especial, mas o foco, né, nós vamos ver aqui, é a mãe, a atitude da mãe de Jesus. Então a Bíblia diz aqui, olha, 3 dias depois, capítulo 2, desculpa que ainda estou na fase final daquela virose danada, né? Mas 3 dias depois, houve um casamento ali em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Eu diria, uma mulher realmente especial. E a Bíblia diz que essa mulher, Maria, ela foi uma agraciada por Deus, uma bem-aventurada. Se você vê em Lucas, no capítulo 1, e logo no versículo 26, no Evangelho de Lucas, diz assim, olha: no 6º mês, o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, e a virgem se chamava Maria. Era uma mulher assim especial, porque ela foi escolhida por Deus, mas era uma pessoa normal, uma jovem, uma virgem desposada, né, compromissada com esse homem chamado José, e Deus a escolheu, foi da vontade de Deus, né? E aqui diz a palavra: e entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Né? Especial, Deus a escolheu. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e se pôs a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça
diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, o seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Isso é importante, não é? Deus escolheu uma virgem porque nisso tinha um propósito. Através dessa virgem, Deus ia, assim, dar um corpo a Jesus, um corpo humano ao Senhor Jesus. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado o Filho de Deus. Então, ela foi uma agraciada, uma escolhida, né, uma bem-aventurada, para ser um instrumento na mão de Deus. Mas era uma jovem normal, né, que estava já desposada, compromissada para se casar, e a Bíblia mesmo declara, né, que ela tinha uma família normal, depois de Jesus nascer, e Jesus foi o seu primogênito, ou seja, o primeiro filho, né, e depois nasceu filhos e filhas dessa união, desse casamento. A Bíblia mesmo declara, porque há muita, né, coisas que as tradições passam, e principalmente, né, a Igreja Católica Apostólica Romana, nós não queremos assim discutir religião, mas nós queremos só mostrar a verdade das Escrituras. Ela sim era virgem, né, mas depois se tornou uma mulher normal. José, né, ela teve filhos e filhas. Se alguém pode achar estranho, mas veja, Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 8 e o versículo 19, diz assim a palavra de Deus. Lucas 8, 19. Vieram ter com ele, a família dele foi ao encontro de Jesus numa certa ocasião. E diz assim, olha, vieram ter com ele sua mãe e os seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da concorrência do povo. E lhe comunicaram: tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Então Jesus tinha uma família, né, com mãe e irmãos. E tem mais, a Bíblia até mostra e dá os nomes deles. Em Mateus, no capítulo 13, Evangelho de Mateus, no capítulo 13, está aqui descrito, né? O nome dos irmãos de Jesus, no versículo 53, tem essa passagem, olha. Tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde vem esta sabedoria e poderes miraculosos? De onde vem tudo isso? E aqui diz, olha, não é este o filho do carpinteiro? José, não é o carpinteiro, mas nós sabemos que Jesus não era filho de José, ele era o filho de Deus, porque ele foi concebido pelo Espírito Santo de Deus, não teve relacionamento com José antes, né? Antes de se casar, mas depois, normalmente está aqui, olha, não é este o filho do carpinteiro? Não se chama a sua mãe Maria? E os seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas, não vivem entre nós todas as suas irmãs? Era normal, uma família do povo judeu naquele tempo, era uma família grande, né? 8, 9, 10 filhos, era normal.
O Ronaldo era na turma de 11, né? Eu já fui de uma turma de 7, agora não, que é 1, 2, mas era normal. Não vive entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? Então, o que eu quero enfatizar é que, apesar de a Maria ser uma escolhida de Deus, era uma pessoa normal, uma mãe de família, né? Mas tinha uma missão muito grande. E essa missão ela fez muito bem, né? E Jesus Cristo a respeitava, Jesus Cristo a amava, Jesus Cristo mesmo a honrava e se submetia à própria mãe e ao seu pai. Era uma família mesmo em que a palavra de Deus era ensinada, era instruída, e eu não tenho nenhuma dúvida disso. Tem uma passagem interessante em Lucas, no Evangelho de Lucas, logo no capítulo 2, nós vamos ver isso, né? Evangelho de Lucas, no capítulo 2, e no versículo 39, só um pouquinho de paciência, porque é interessante o assunto, né? Mas diz aqui, olha, Lucas 39, 2:39. Cumprida todas as ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a cidade de Nazaré. Crescia o menino Jesus, e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu 12 anos de idade, subiram, segundo o costume, para a festa. E depois, né, eu vou assim encurtar o tempo, eles vão retornando para casa, Jesus se perdeu. Né? Era normal nas caravanas as mulheres irem à frente para preparar comida e os homens mais atrás. Né? Então José achava que Jesus estava com Maria e com certeza Maria achava que Jesus estava com José. Né? Mas o fato é que se perderam. Então, diz aqui, olha, o verso 48, logo que seus pais, ficaram procurando, e por verso 46, 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos mestres, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E a sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabíeis que cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera, e desceu com eles para Nazaré. Veja, irmãos, e era-lhes submisso, ensinado, né, a submissão. A Bíblia diz que nós devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe. É um mandamento com promessa. Honra teu pai e a tua mãe, que a Bíblia diz que vão se prolongar os teus dias na terra que Deus te dá. E um conselho muito especial da palavra de Deus, né? Eu também já perdi a minha mãe, mas você que tem mãe, honra a tua mãe, honra o teu pai, seja obediente, seja submisso, que eu não tenho dúvida, Deus assim tem promessas para a tua vida. Mas é conselho hoje, né? Conselho de uma mãe. Volte lá para o casamento de Caná da Galiléia. Então Jesus, né, está lá com a sua mãe, e aqui diz João capítulo 2, onde nós estamos olhando, diz assim, né? Jesus também foi convidado, estava lá presente com os seus discípulos nesse casamento. Verso 3, tendo acabado o vinho,
a mãe de Jesus lhe disse: não tem mais vinho. Acabou o vinho. A mãe de Jesus conhecia Jesus, né? Sabia realmente do que ele podia fazer. E aqui ela logo foi, verso 4, olha, eles não têm mais vinho. Provavelmente era uma família conhecida ali, talvez parentes, a Bíblia não diz, mas a Maria estava muito envolvida naquele casamento, ao par da situação. E veja, olha, acabou o vinho. Acabar o vinho era algo grave, era de responsabilidade do noivo, né? Providenciar tudo, e dava problema até de justiça. Isso era a coisa séria. Então Maria ficou preocupada e diz: olha, eles não têm mais vinho, acabou. Mas no verso 4, Jesus disse assim: mulher, que tenho eu contigo? Aparentemente pode ser algo, né, assim, até Jesus está desonrando a sua mãe. Mulher, tratando ela, que tenho eu contigo? Mas não, meus amados irmãos, aqui começa a Jesus mostrar a Maria, né, que ele não era o filho, né? O filho, mas que deveria se submeter às ordens da sua mãe, nesse sentido. Aqui já está falando o Filho de Deus, o Salvador, o Senhor. E ele não está desrespeitando a sua mãe, nem quebrando o mandamento de Deus, como eu falei há pouco tempo, honrar o seu pai e a sua mãe. Mas ele estava mostrando que, olha, mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E Maria entendeu perfeitamente, não é? Que aqui era não mais o seu filho, né? Não era mais aquele que ela tinha todo o domínio sobre ele, mas havia agora a figura mesmo do Senhor, a figura mesmo do Salvador. E demonstra também, meus amados, que a palavra de Deus, ela diz que não há nenhum mediador entre Deus e os homens, mas somente a Bíblia diz, né, há um, e esse é Jesus Cristo, o homem. Porque hoje se idolatra, né, a mulher, a Maria, a mãe de Deus, como a mediadora, aquela que fica fazendo o intermédio, né? E muitos pegam essa passagem e dizem assim, olha, pede para a mãe, né, que ela manda e o filho obedece. Não é assim. Aqui Jesus está dizendo a ela, né, olha, mulher, que tenho eu contigo, não é chegada a minha hora. Mas é o conselho hoje à noite de uma mãe, né, cheia de sabedoria. Olha o que ela diz aqui, no versículo 5. Então ela falou aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E hoje à noite, meus amados, eu queria enfatizar esse conselho de uma mãe, né? A mãe do Filho de Deus. Ela diz assim, olha, fazei tudo o que ele vos disser. E aqui no verso 6, demonstra mesmo que os homens ouviram a instrução, né? Diz assim, olha, estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei d'água as talhas. Ou seja, a Maria disse: faça o que ele vos disser. E eles fizeram, né? Ouviram a voz de Jesus, ouviram a instrução de Jesus, e o quê? Obedeceram a palavra de Jesus. Então,
né, diz assim, olha, Jesus disse, enchei d'água as talhas. E o que eles fizeram? Obedeceram, encheram totalmente as talhas. E então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água, transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Então vejam, né, o conselho dessa mãe: fazei tudo o que ele vos disser. E as pessoas, esses homens aqui, obedeceram às instruções do Senhor. E aqui houve, né, meus amados, uma transformação. É isso que Jesus faz. E hoje à noite, eu não quero alongar, né, mas era deixar esse conselho de uma mãe. A mãe do Filho de Deus aqui nessa terra. Ela disse assim, né, fazei tudo o que ele vos mandar. E o que que Jesus manda? Ele manda que nós possamos ouvir a sua voz, e ele diz assim, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. E é isso, esse conselho dessa mãe que hoje à noite eu queria assim, transmitir aos ouvintes nessa noite. Ouça o que a mãe de Jesus disse e obedeça. E o que foi que ela disse? Ouvi a ele, não é? Ouçam o que ele disse, obedeçam a sua palavra e vai haver uma transformação na tua vida, eu não tenho nenhuma dúvida. Jesus transformou água em vinho, e é isso que ele faz. Ele transforma pecadores, perdidos, homens cheios de pecados, homens mesmo desobedientes, desgarrados, ele transforma em filhos de Deus, como nós ouvimos a jovem mãe Aline dizendo, né? Ele dá o poder de nos tornar, de fazer filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. É essa transformação que Jesus faz. Então, assim, como uma homenagem de uma mãe, né? De um conselho de uma mãe, hoje à noite eu queria deixar esse culto assim, como essa mensagem, que a mãe de Jesus, ela deixou para todos, ouvir a ele, ouçam o que ele diz, obedeçam a sua palavra e ele vai fazer a obra. É ele que faz a transformação. Que nessa noite, meu amado, talvez você possa ter alguma concepção diferente, mas ouça o que Jesus diz. A Bíblia diz que não há outro mediador entre Deus e os homens a não ser Jesus Cristo. E dá o nome, né? Jesus, homem. Não há, a Bíblia diz, embaixo dos céus, na terra, outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. É Ele mesmo que pode e faz a transformação de um pecador perdido para um pecador salvo, um pecador remido. E ouça esse conselho hoje à noite, né? Ouvi e fazei tudo o que ele vos disser. E Jesus diz, quem ouve a minha palavra e crê, tem a vida eterna. Não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Que Deus possa mesmo te abençoar hoje à noite. Pai, nós te louvamos, Senhor, e queremos te dizer muito obrigado, porque o Senhor teve um cuidado especial até
de enviar o teu Filho amado. E preparou mesmo uma mulher, uma mãe, para ser um instrumento nas tuas mãos e trazer aquele que é o Salvador, aquele que veio morrer pelos nossos pecados, aquele mesmo a quem nós devemos ouvir a sua voz e obedecer a tua palavra. E ele tem o poder de transformar essas vidas preciosas, assim como ele faz, Pai, como ele continua fazendo. Que nessa noite realmente alguém possa entender e receber o presente da salvação. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus. E nós oramos e entregamos todas as mães que estão aqui nessa noite, que elas continuem mesmo ouvindo a voz do Senhor, obedecendo a palavra do Senhor, assim como a própria mãe do Senhor fez. E que a tua graça, Pai, o Senhor possa mesmo conduzi-las. E a todos nós nessa noite, aceita a nossa sincera gratidão. No nome de Jesus, amém.